Aleluia. Graça e paz, irmãos. Uma boa noite a todos, amém? Pode se assentar, por favor. Glória a Deus. Que saudade de vê-los. Dia maravilhoso, dia de hoje. Para quem ainda não está sabendo, nos acompanhando, nós estamos no Instagram, aqui no Instagram da igreja, às 6h57 da manhã, todos os dias, 6h57. Um aluno do curso Maturidade do Espírito perguntou assim para mim: ô pastor, mas por que esse número aí, 6h57 da manhã? Deus trouxe esse número ao meu coração, porque esse número, esse horário, ele, dentro dos números, ele revela o favor de Deus. Amém? Quando a gente vai estudando a palavra de Deus, a palavra vai descortinando diante da gente. A palavra de Deus, ela vai se abrindo, aquelas coisas que você não entendia, você passa a entender. E quando a gente estuda a Bíblia, debaixo da graça, do favor de Deus, sabe o que acontece? Você começa a ver Cristo Jesus em tudo. Nós fomos criados na sexta-feira. Então, o número 6 é o número do homem. O número 5 é o número do favor imerecido. É o favor de Deus por nós, é a graça. E o número 7 é o número da perfeição. E o único perfeito é Jesus. Eu disse: Deus, eu quero um horário assim que as pessoas perguntem: por que esse horário? 6h57. Todos os dias você recebe uma palavra de Deus. Nós já estamos há 14 dias dentro desse propósito e o Senhor tem nos trazido tantas verdades que até quando chegar com 120 anos nós vamos estar fazendo aí no Instagram. Amém, irmãos? Porque eu vou viver até 120 anos. Amém? E vou estar assim, animado. Glória a Deus. Porque toda vez que você usa a fé, você acessa o sobrenatural. Diga assim: eu não ando por vista, eu ando por fé. E quem anda por fé, acessa o impossível. Glória a Deus. O meu coração está ardendo muito hoje, irmãos. Eu estou pronto para pregar até as 5 da manhã. Foi às 6h57, uma live de 1 hora. Aí a gente foi lá para São José dos Pinhais. Um casamento com umas 250 pessoas. Muito choro. Muito. E eu entrei no casamento assim para celebrar a cerimônia e disse para a Kimberly: eu vou falar aqui da graça de Deus. E foi algo impressionante. Um solo de muitos assembleianos, amigos de muitos anos que eu não via, 250 pessoas no casamento, e foi algo assim maravilhoso. Aquelas velhinhas de coquezinho, lá depois assim, a me abraçar e dizendo como eu me senti amada com essa palavra. Irmãos, se tem uma coisa preciosa nessa vida é ter revelação de como nós somos amados por Deus. Amém? Hoje eu quero trazer uma mensagem para você. Quero compartilhar algo que vai mexer com você. Amém? Quero trazer algo para você que está afirmado em 1 Coríntios, capítulo 1, 27. Mas segura aí. Segura aí. Deus, em sua loucura, é mais sábio do que os homens. Você está pronto para viver a loucura de Deus? Pela loucura da pregação, nós somos salvos. A loucura da pregação, ela muda o raciocínio e entendimento dos homens. Deus, em sua loucura, é mais sábio do que os homens. Deus, na sua fraqueza, é mais forte do que os homens. Ei, irmãos, esse texto é maravilhoso, mas eu estou citando ele só para abrir a tua mente. Abra o teu coração e diga assim: o meu coração está aberto. Porque a loucura da pregação, irmãos, é o evangelho de Jesus. É o evangelho firmado no favor não merecido. Sabe a diferença de graça para misericórdia? Misericórdia
você merece, mas Deus não te dá. Graça, você não merece e Deus te dá. Essa é a diferença. Então você vai acompanhar comigo. Eu vou tentar pregar tudo que eu quero hoje. Amém? O Jackson, o futuro pastor Jackson, amém? Pastora Joyce, nós caminhamos muito tempo juntos, irmãos. Teve um seminário uma vez que era umas 4 horas e eu ainda estava falando. E eu fui em Almirante Tamandaré uma vez ministrar lá, eram 3 horas de pregação, 5 minutos de intervalo. Eu amo pregar. E eu estou pronto para pregar 4 cultos no domingo. E ainda com a live. Irmãos, depois que eu tive esse entendimento e revelação do quanto eu sou amado por Deus, eu não sinto mais cansaço. Amém? Não sinto mais. Tem vindo algo sobrenatural na minha vida, uma unção no espírito, um destravar da alma e um ativar do corpo. E eu quero muito que nessa noite você receba a palavra. Antes de eu ler o texto, eu quero que você feche os olhos. Ô Pai, muito obrigado pela igreja reunida aqui nesse prédio. Muito obrigado, Jesus. Meu coração está muito feliz, meu espírito está alegre, grato pelo teu povo. Grato. Pai, eu quero que a palavra que vai ser ministrada agora, que vai mudar a mente, a visão, o entendimento nosso. O teu Espírito Santo que habita em nós, sim, esse Espírito tão amado por nós, Espírito esse que derrama o amor em nosso coração, possa nos trazer revelação, revelar toda a resistência, tudo aquilo que nós colocamos como princípios, estabelecemos e não abrimos mão para viver o novo, que o Senhor, o nosso Deus, possa hoje destravar de nós. Amém. Nessa oração, irmãos, me veio um pensamento que não se pode colocar, a Bíblia diz, vinho novo em odre velho. Não se pode colocar um tecido novo num vestido velho. O odre, ele é como se fosse uma bolsa de couro. Ele é uma bolsa de couro que se coloca dentro dele vinho, ainda novo. E quando coloca ali o vinho novo, ele vai passar por uma fermentação natural. E nessa fermentação, o odre novo, essa bolsa de couro, tem elasticidade para suportar essa fermentação. Mas se o vinho novo for colocado num odre velho, a elasticidade do couro já se foi. Quando fermentar, vai estourar. O odre vai se perder o vinho. Diga assim, eu sou o odre novo. Pode vir o vinho novo que transforma a minha vida. Porque o que eu vou pregar, eu estou preparando você. Porque a palavra da graça é perseguida no mundo inteiro. E a palavra da graça, ela é perseguida desde que Abraão teve um filho com Agar e depois teve o filho da promessa com Sara. Desde lá, a lei persegue a graça. E eu estou extremamente feliz na alma. Felicidade é coisa da alma. A alegria é no espírito. E eu estou extremamente alegre. Porque alguns amigos meus de muitos anos estão dizendo assim, até o Sandrinho está nessa agora da graça. E quando eu ouvi isso, que vontade de comprar uma picanha assada da glória. Porque o cristão verdadeiro, genuíno, irmãos, quando vem a perseguição, ele não se abate. Eu fiquei feliz demais.
Pena que não posso estourar fogos de artifício. Porque eu estou muito feliz. Porque a palavra da graça, ela transforma, ela é loucura. É loucura. Vamos lá? Está pronto aí, irmãos? Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1. Eu tenho tanto a vos falar hoje, mas com palavras eu não sei dizer. Como eu amo vocês. Amém, irmãos? É um poema, tá? Olha, irmãos. A genealogia de Jesus. Nós estamos num propósito de leitura do Novo Testamento, um capítulo por dia. E comentando um capítulo por dia. E a genealogia de Jesus, ela é muito chocante. Nós começamos a ler Mateus e nós recebemos orientação. Leia o Evangelho. Porque se você ler o Antigo Testamento, você vai chegar em Levíticos e Números, e você vai dizer, eu não entendo nada disso. Não é assim? Mas você começa então a ler o Novo Testamento, o Evangelho de Mateus. E quando você lê o Evangelho de Mateus, nos 17 primeiros versículos, você diz assim, meu Deus do céu, fulano gerou ciclano, que gerou beltrano, não é assim? E a gente não entende um dos princípios de Deus. Deus é um Deus de gerações. Deus é um Deus de gerações. Esse é o nosso Deus. É o nosso Deus que quer continuar a nossa geração e abençoar a nossa geração. A maldição vai até a 4ª geração, mas a bênção vai até 1000 gerações. Aleluia. Então esse Deus geracional, aqui em Mateus, tem um segundo propósito, que é mostrar a genealogia, os antepassados de Jesus. E revelar ao povo judeu que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus que tanto eles esperam. Então nós temos a genealogia do capítulo 1 e temos a genealogia de Lucas, capítulo de número 3. As genealogias aqui dos 2 livros mostram o quê? Que Jesus é filho de Maria e ele é filho de José por adoção. Amém? Na Bíblia não existe padrasto e madrasta. Essa é uma palavra que surgiu lá no inferno. Sabia? A palavra de Deus nunca fala disso. A adoção é uma das coisas mais lindas da Bíblia. A princípio, Deus nos adotou como filho. Nós somos filhos adotivos. Porque o único filho gerado por Deus é Jesus. E nós somos adotivos. Então tire essa palavra padrasto e madrasta do teu vocabulário, porque na Bíblia não existe, amém? O que existe? Existe pai e existe mãe. E Deus é o nosso pai. Não dá para aplicar essa palavra negativa. Amém? E olha que interessante que aqui em Mateus, a genealogia é de José, pai adotivo de Jesus. E mostra que José, pai adotivo, é de família real. É de família de reis. Em Lucas, capítulo 3, vai mostrar que Maria também é da família real. Em Mateus, mostra desde Abraão, para provar para o judeu que ler o livro destinado a eles, que é Mateus, mostrar Jesus como rei. Lucas vai mostrar Jesus como homem. E como homem, a genealogia de Lucas não vai até Abraão, vai até Adão. E lá em Adão, até chegar em Maria, vai passar por uma pessoa que dá a ligação entre essas 2 genealogias, que é o rei Davi, que de Betseba ele teve Salomão e teve Natã. A genealogia de Maria é da linhagem de Natã, filho de Betseba com Davi.
Diga assim, até os meus atrapalhos da vida. Deus vem com sua graça e transforma em bênção. Aleluia. Olha que precioso isso, irmãos. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Isaque gerou Jacó. E Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab e a Naasson, e Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. E este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, que fora a mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, e Roboão a Abias, e Abias a Asa. Amém? A genealogia já começa assim. Lança para mim o versículo de número 1. As genealogias de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Mostrando a natureza de Jesus. Mostrando as suas duas naturezas. A natureza humana, o nome Jesus. A natureza divina, o Cristo. O Messias em hebraico. O ungido de Deus. O desejado das nações. A estrela de Jacó. A resplandecente estrela da manhã. O Cordeiro de Deus. Aleluia. O Cordeiro Pascual. Esse é o sol da justiça. Aquele que é e que vem dos céus e que se faz carne. Então, quando você fala Jesus Cristo, você está falando das duas naturezas de Jesus. A natureza humana e a natureza celestial. A natureza daquele que veio e se fez carne, mas a natureza daquele que fez toda a carne. A natureza daquele que se humilhou e se tornou homem, mas a natureza daquele que é Deus e como Deus ele resgatou todos os seres humanos. Esse é Jesus Cristo, o filho de Davi, filho de Abraão. Davi significa o amado, ainda que rejeitado pelo pai e pelos irmãos, mas o amado. Você está entendendo a importância de se sentir amado? Até mesmo o ateu chamado Freud, uma das mentes brilhantes da psicologia, do tratamento da alma, ele diz: quão forte é uma pessoa que se sente amada. Inabalável é essa pessoa. Freud tinha isso. Davi, o amado, filho de Abraão, o pai das multidões. O pai das multidões, aquele que recebeu uma palavra dizendo que o seu descendente ia reunir todas as famílias da terra e todas as famílias da terra seriam abençoadas. O versículo de número 2, ele continua de uma forma linda agora, a introdução, e agora ele vai desenvolver o texto. No versículo de número 2 diz: Abraão gerou Isaque. E esse Abraão é o pai da fé. A fé é o veículo da nossa justificação. A fé é a única forma de agradarmos a Deus. O choro não agrada a Deus. A palavra negativa não agrada a Deus. A mente negativa não agrada a Deus. A Bíblia diz que a única coisa que agrada a Deus é fé. Ainda ela diz da seguinte forma: sem fé é impossível agradar a Deus.
se torna impossível agradar a Deus. A fé não opera no âmbito dos sentimentos. Eu senti aqui. Estou com uma fé porque eu estou sentindo. Não, a fé não age assim. A fé, segundo a Bíblia, em 2 Coríntios 4,13 diz, está escrito, o espírito da fé. A fé é um espírito e ela age no nosso espírito, amém? Corpo, alma e espírito. A fé age no espírito. Então, no teu espírito, Deus fala através da comunhão que tem com você, através da consciência e manifesta através da intuição, da percepção. Você está comigo aí? Diga amém. E dentro disso, no espírito acontece tudo. A adoração, por exemplo, é no espírito. Começa lá na tua consciência, movendo a tua comunhão, e aí transborda na tua alma, os teus sentimentos são sacudidos pela adoração no espírito, e aí você começa a chorar. Transborda no teu corpo. A adoração só pode existir no espírito. Por isso que hinos que movem a nossa alma são hinos que não atingem o nível de adoração. Amém? Porque a adoração é no espírito. E é através da fé. E é através da fé que esse homem Abraão, com o nome Abrão, pai exaltado, Ur dos caldeus, a futura para ele Babilônia, Ur dos caldeus que se tornou Babilônia, Ur dos caldeus uma terra de idolatria, e Deus olha e vê lá em Ur dos caldeus o filho de um empresário muito conhecido na cidade chamado Terá, um empresário, que fazia o que, Sandro? Segundo Flávio Joséfo, ele era construtor de ídolos, de estátuas. O pai de Abraão construía estatuetas. Uma terra idólatra. E Abraão, agora, vendo tudo aquilo, ele é influenciado por Sem, filho de Noé. Deus é Deus de gerações, amém? Muito se fala em muitos lugares sobre maldição hereditária. E não existe maldição hereditária. Isso se aplica muito. Mas existe algo que se aplica na Bíblia que não se fala, que é uma fé hereditária. Paulo disse que Timóteo tinha uma fé hereditária. Uma fé que estava na avó dele, passou para a mãe e pousou no coração de Timóteo. Amém? Então esqueça a maldição hereditária, esqueça mapeamentos, esqueça isso. Você é uma nova criação em Cristo Jesus. Quando a gente fala dessas coisas, da graça, irmãos, ela mexe com a gente. Porque a gente tem a mentalidade de um odre velho, da lei. Você está pronto para o vinho novo? Quando eu gosto de falar de maldição hereditária, eu sempre gosto de enfatizar que na nova aliança não tem maldição hereditária. Mas você vai falar, mas por quê? Eu gostava tanto da maldição hereditária. Eu gostava tanto do ensino. Mas olha só, Jesus está crucificado e crucificado, ele está com sede e diz, estou com sede. Pegam então um vinagre do lado, pegam ali o isopo, molham no vinagre. Vinagre esse feito por uvas verdes. Pega o vinagre e tenta alcançar a boca de Jesus. Quando chega na boca de Jesus, ele bebe um pouco e rejeita. Lá em Jeremias 31, 28, anote. Diz assim, que há um adágio, um provérbio no meio de vós. Que os pais comem uvas verdes e o dente dos filhos embotam. Jesus chegou diante de um rapaz enfermo e perguntaram, quem pecou para que ele estivesse assim? A maldição hereditária. E Jesus diz, ninguém pecou. Ele está assim para que seja manifestada a glória de Deus. Em Jeremias 31, 28, vai revelar a antiga aliança, a ideia da maldição hereditária,
e vai falar que Cristo Jesus, ele vai quebrar a maldição hereditária. Então, quando dão a ele de beber do vinagre das uvas verdes, ele bebe e diz: Pai, a ti entrego o meu espírito. Está, tetelestai no grego, está consumado. A última maldição, que era um provérbio no meio do povo de Israel, é retirada. Amém, irmãos? Então esse Deus é um Deus de gerações, que não trabalha com maldições hereditárias, mas que trabalha com uma bênção hereditária. Porque quando você estava lá no mundo e ainda não tinha nascido de novo, a maldição hereditária operava. Mas o dia que você nasceu de novo, Cristo Jesus destruiu toda a maldição hereditária. Porque toda ligação com o teu passado não existe mais. Porque agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Não há passado, é uma nova criação. Todas as coisas se passaram. Você está pronto para viver o Evangelho da Graça? Que é o único. Está pronto aí, irmão? Eu estou indo devagar. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e sai da casa. Abraão leva consigo o pai Terá, que significa atraso. Abraão leva consigo Ló, que significa véu. Abraão sai, e ele não sai seguindo literalmente o que Deus mandou. Então é uma fé imperfeita. Uma fé imperfeita. Mas Deus também opera através da fé imperfeita, amém? Mas quando a fé se torna perfeita nele, aí tudo está estabelecido. Ele sai caminhando, chega na cidade de Harã, e o seu pai morre. Ele sai da cidade de Harã e vai peregrinando, e o seu sobrinho está com ele. O nome dele ainda não é Abraão, o nome dele é Abrão. Pai exaltado. E Deus está olhando, e Deus está guardando, porque Deus quem fez a promessa, diga comigo, e Ele é fiel para cumprir, ainda que eu seja infiel. É o que a Bíblia diz. Ele é fiel. Aí Abraão está andando. Abraão chega na terra do Egito, e a mulher dele é muito bonita, e ele diz assim: vou mentir para Faraó que você é minha irmã. O pai da fé. Você está entendendo por que a genealogia mostra esses homens? Porque ela mostra as falhas dos homens e mostra a perfeição de Jesus o Cristo. O pai da fé mente. Mesmo ele mentindo, a Bíblia diz que Deus vai lá e fala com o Faraó, dizendo: não toque nessa mulher, senão eu toco em você. Ele fica sem entender e chama Abraão, e Abraão é de Ur dos Caldeus. E Abraão traz muita ciência dos astros e influencia Faraó. E ele se torna grande no Egito. E quando ele se torna grande no Egito, depois do episódio, ele sai de lá com Agar, escrava. Amém, irmãos? Posso aplicar agora esse texto? Quando você desfruta do favor imerecido, quando você tem revelação do quanto você é amado, quando você tem revelação e vive por fé e não por vista, você passa a desfrutar do amor de Deus e do cuidado de Deus. Cuidado esse que a mente humana não consegue explicar. Como pode o homem estar mentindo? Como pode o homem não estar vivendo totalmente a essência do que Deus disse para ele, Abraão, e Deus estar abençoando? Ele não merece. Pregando na igreja, o irmão chegou para mim e disse: pastor, eu estou sofrendo acusações. Irmão, o Espírito Santo não acusa ninguém, amém? Essa tarde o Espírito Santo me acusou. Esse não é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence e nos constrange em amor.
Hoje eu recebi uma visita do Espírito Santo, então a gente tem que rever algumas coisas. Você vai precisar aceitar Jesus. Porque o Espírito Santo não visita a casa dele, você é a casa dele. E o irmão, estou sofrendo acusações. Eu falei, quais acusações? Eu já matei muita gente. Será que Deus pode me usar? E eu olhei para ele já. Como que foi isso? E ele contou muitos assassinatos. E eu estou sofrendo acusação, será que Deus pode me usar? O que a Bíblia diz? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ele disse para ele, eu vou contar para você de um cara que era serial killer na Bíblia. Matador por série. Saía matando todo mundo. Com carta da religião. Carta do sumo sacerdote. Carta para matar. O homem guardava a lei, Wellington. Era um homem que tinha a lei memorizada. Que estava pronto para fazer tudo para agradar a Deus. Agora ele pega toda a lei mata. Lembra o texto que diz, a letra mata, mas o espírito vivifica? É a lei de Moisés. Agora ele furioso, zeloso da lei, fariseu dos fariseus. Ele aprendeu com Gamaliel, a maior referência judaica, com uma carta na mão para matar o próximo. E os 10 mandamentos diz não. E Paulo matando. E ele falou, sério, pastor? Sério. E a graça abundou sobre a vida dele. E ele se tornou o primeiro apóstolo dos gentios. Você está entendendo o que a graça faz? Você vai entender mais aqui ainda. Volta para mim lá. Abraão mente. Ele mente 2 vezes. E as 2 vezes o favor vem sobre ele. E Deus a cada momento trata com todo o povo em volta. Trata com Faraó, trata com Abimeleque, mas não trata com Abraão. Ele constrange Abraão em amor. Constrange amor, sabe como? O rei fala, como que você faz isso comigo? Você quer que Deus pese a mão sobre mim? E o abençoa ainda mais. Irmãos, escute o que eu estou dizendo. Quanto mais eu desfruto da graça, menos o pecado me atrai. Menos. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quem é mais perdoado, mais é amado. Então você olha e fala, cara, como que eu vou pecar se eu sou tão amado? Posso soltar uma frase polêmica aqui? Bíblia, 1 João diz assim, que quem está em Deus não peca. Eu falei para você que você estava pronto para receber a palavra da graça. Por que você não peca mais? Porque o pecado não é mais teu Senhor. Quem é teu Senhor? Jesus Cristo, Filho de Deus. Olhe só, Abraão com tudo isso, aí vem o filho dele, Isaque. O cara está com 99 anos, e agora que o sobrinho dele vai embora, Ló, o véu vai embora. E se você quiser fazer um estudo só sobre véu, você vai ver na Bíblia que o véu simboliza a lei de Moisés. Véu, lei. 2 Coríntios 3. O véu vai embora, o que acontece? Deus fala com Abraão, vou te dar o filho. Daqui 1 ano. Você está pronto para viver a palavra da fé? 3 meses, ele falando, Abraão. Qual que é o teu nome? Abraão. Mas não era Abrão? Não, agora Deus mudou, é Abraão. Você está pronto para Deus mudar o teu nome? É Abraão, Abraão. 3 meses falando, Abraão, Abraão, Abraão. Consolidou a fé, recebeu o milagre. Sara chega e diz, eu estou sentindo um enjoo. Você fica aí 3 meses falando que o teu nome mudou, agora eu estou com enjoo. 90 anos a mulher vai engravidar, quase indo para a 4ª menopausa. Ele indo para a 2ª ou 3ª, quase 5ª endopausa, sentindo uns calorão. Abraão, e de repente um filho. Irmão, quem desfruta da graça é incrível. Abraão fica viúvo com 140 anos, aí casa de novo e tem mais 5 filhos. E
aí Deus não é mais o Deus poderoso. Agora para Abraão é El Shaddai, o Deus todo-poderoso, porque é o Deus do impossível. Nasce Isaac. Isaac comete o mesmo erro do pai. Mesmo erro. Não é maldição, é erro. Mente também. E mesmo assim, Deus constrange Isaac, a ponto do povo dizer: Isaac, você é muito abençoado. O povo vai dizer assim: esses crentes da Somos Um são muito abençoados. Aqui não tem desempregado, irmão. Chegou uma irmã aqui, tadinha dessa irmã, estava mal. Chegou aqui sofrendo. Aceitou Jesus. Voltou para Cristo. Ela morou aqui há 8 anos atrás, voltou, não tinha nem igreja aqui. No tempo que ela saiu, agora voltou à igreja, veio aqui desesperada, a ponto de acabar com a própria vida. Entrou aqui para dentro e ouviu a palavra, chorou. O Wellington fez o apelo, ela vem para frente, chorando. E pastor, eu estou destruída, vindo de um relacionamento abusivo, estou cansado. Eu falei: irmã, você crê que você é amada? Ela disse: eu creio. Falou. Em uma semana ela começou a trabalhar. Ela chegou para mim e falou: pastor, eu quero que você comece uma turma do curso sábado de manhã, porque eu não posso ficar sem a palavra. Você está entendendo? Isaac vai lá e comete o mesmo erro, e Deus o constrange em amor. As pessoas começam a dizer: sai daqui. Lá no meu condomínio, os caras já não aguentam mais ver eu chegar de carro diferente. Porque todo carro dos irmãos eu já andei. E chego lá: ô pastor, porque agora todo mundo já sabe que eu sou pastor, né? Ô pastor, outro carro? Outro carro? Você tem uma concessionária. Eu falei: concessionária não, mas o meu pai é dono de todas as fábricas. Porque mexer com crente que tem inferno, um negócio é difícil. Isaac gera Jacó. Qual a interpretação do nome Jacó que a gente tem? Usurpador, enganador, trapaceiro, não é assim? Mentira para você. Porque Jacó significa aquele que pega no calcanhar. Sabe o que é Jacó? Aquele que tem resiliência. Aquele que não desiste. Aquele que vai até o fim. Ele está lutando com o anjo. A Cassiane viu ele lutando com o anjo e disse: preciso de uma bênção, não vou desistir. A Cassiane viu isso. E ele lutando com o anjo, e ele agarra no calcanhar do anjo. O anjo está subindo. Ei, o sol está nascendo, eu tenho que subir. E aí ele lutando, agarrado no pé do anjo. Ele diz: só te solto se me abençoar. Olha o que acontece, irmão. Qual é o teu nome? Aquele que pega no calcanhar. Então agora vai ser aquele que luta com Deus e prevalece. Você está entendendo? Aquilo que era vergonha para você, aquilo que interpretaram mal na tua vida, fica tranquilo, porque a partir de agora eu mudo o teu nome, mudo a tua fala, mudo a tua crença, mudo o teu comportamento, mudo a tua vida. Esse é o nosso Deus, irmãos. Ele mudou o nome de Jacó para Israel, e Jacó teve 12 filhos e uma menina. E dos 12 filhos cita o nome de Judá. O que significa Judá? Louvor. Judá é louvor. Jacó gerou louvor. E os seus irmãos. Versículo de número 3. Eu vou acelerar aqui, amém, irmãos? Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou Arão. Você conhece a história de Judá e Tamar? Conhece? É uma história de novela, irmão. A Rede Globo perde longe. Quando eu li essa história a primeira vez, eu ria na cama. Ria. Eu vou deixar assim no clímax para você achar lá, tá bom? Judá, ele tem filho com Tamar. Tamar foi nora dele. Dentro da lei, do tempo dos patriarcas, a mulher casou com um filho mais velho, o filho morreu. Ela tinha que então casar com outro filho. Aí lá de 4 filhos, morreu um, ela casou. Morreu outro, ela casou. Morreu outro, ela casou. Quando ia chegar o último, era muito criança ainda. Não dava para casar.
e ela vai embora para a terra dos pais. E Judá, ligeirão, esquece. Um dia ele está passando por lá. O menino cresceu e ele não cumpriu a lei da época. E ela se veste com roupas de prostituição e se assenta no lugar, fica com máscara lá escondida. De repente, ele passa, o bonitão. Você já viu, irmão? Ele passa, olha e diz, Provérbios fala de olhadela, né? Tipo aqueles mano que sai de carro sozinho, põe um Ray-Ban e não pode ver a mulher que diz, sabe? Ainda precisa ter revelação da graça. Tem gente que olha a pregação da graça e diz assim, então quer dizer que agora eu posso pecar? Ele ainda não teve revelação da graça. Não teve. Porque quem tem revelação da graça tem aversão ao pecado. Aversão. O irmão chegou e disse assim, ô Sandro, agora para pecar tem que fazer força então? Como assim? Porque não tem mais vontade de pecar. Porque o pecado não é mais teu senhor, então não tem mais domínio. Você está pronto para viver uma vida sem pecado, sem medo, sem culpa, sem acusação e desfrutando do amor de Deus? Se você está, diga amém. Porque é o que acontece aqui com Judá. Aí ele vai, se deita com ela e tem um filho. Passa um tempo, ele vai lá e fica sabendo, ei, tua nora teve um filho, só que ele deixou lá 3 objetos, que eram a identidade dele, o CPF dele e o título de eleitor. Deixou lá. E quando você vai no posto e não consegue pagar, você tem que deixar lá um documento, né? Deixou lá, não conseguia pagar. Não, tempo eu venho buscar. Saiu a notícia, ele vai tentar punir ela. Quando vai punir ela joga assim os 3 objetos dele. Um deles era o selo da tribo dele. E ele diz, ela é mais justa do que eu. E aí então ele assume os filhos. E deste problema, você está entendendo quando você lê na Bíblia, onde abundou o pecado, superabundou a graça? Desse problema vai nascer Pérez. E de Pérez vai nascer Esrom. E Esrom vai gerar Arão. Qual é a ideia do versículo de número 4? Qual é a ideia dessa genealogia, Sandro? Sabe qual é? Mostrar que não existe homem perfeito, mas também mostrar que mesmo o homem imperfeito, crendo em Jesus que é perfeito, o homem passa a ser aperfeiçoado. Aquele que começou em vós a boa obra, aperfeiçoará até a vinda de Cristo. Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. Salmão é aquele que casou com Raabe, a meretriz lá da terra de Jericó, das muralhas intransponíveis, mas aquela mulher recebeu na casa dela os espias e ela fez uma aliança com os espias. Nós sabemos quem é o vosso Deus, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez cair comida do céu, o Deus que fez um povo de 2,5 milhões de pessoas nunca ter uma enfermidade. Nós conhecemos, o nosso coração está derretido, nós estamos amedrontados. Ei, tenha misericórdia de mim e da minha casa. Lembra que Paulo disse para o carcereiro, vai ser salvo tu e a tua casa. Tenha misericórdia de mim e da minha casa. E ele diz assim, coloca uma corda vermelha na janela. Sabe o que tem na tua janela lá, irmão? Uma corda vermelha que te livra de toda a maldição. Pense, a muralha caindo e uma torre ficou em pé, e é exatamente a casa de Raabe. Com uma fita vermelha, uma corda vermelha por onde os espias desceram. Por onde os espias desceram, veio o sinal de salvação, veio o sinal da vida dela. Por onde a misericórdia entra, quem usa de misericórdia alcança misericórdia. É o que a Bíblia diz. Olha o versículo de número 5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute.
Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. Eu termino aqui. E Jessé gerou o rei Davi. Volta no 5 para mim, filha amada. Você vai ver que o único que tem o título definido aqui é Davi. O rei Davi. Mas olha só. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. A vergonha foi transformada em honra. Quando Eva comeu do fruto, Deus olhou para ela e disse: do teu descendente vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Em outras palavras, Deus estava dizendo: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu amo a Bíblia, porque isso aqui é lindo, irmãos. Você sabe quem é? Quem é Ruth? Eu quero terminar aqui. Deuteronômio capítulo 23, versículo de número 3. Ruth, ela é uma moabita. Os moabitas são filhos de Ló com a filha dele. As filhas o embebedaram e tiveram relação e tiveram 2 filhos, Amon e Moabe. Os moabitas, resultados de um incesto. E diante disso, a lei, diga comigo, a lei não justifica o homem. A lei condena o melhor do homem. A graça transforma o pior do homem. Olha isso aqui. Nenhum amonita ou moabita ou qualquer dos seus descendentes até a 10ª geração poderá entrar na Assembleia do Senhor, na tradução corrigida, eternamente. Não poderão entrar. Mas aí vem Boaz, que é o símbolo de Jesus, o Redentor. Ele tem uma fazenda e tem uma jovem viúva lá. O nome dela é Ruth. E ela não tem nada. Perdeu o marido, a sogra perdeu, a cunhada perdeu, todo mundo viúva. Uma delas volta embora e Ruth fica com Noemi. Ruth significa amizade. Ela fica ali, catando as espigas que caem no chão. Uma vida de catar no chão. Sabia, irmãos? Deus tirou o povo de Israel lá do Egito e eles ficavam comendo coisas do chão. Cebola dá no chão. Deus disse: eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. E vocês vão comer o fruto da vinha, que se pega do alto. Você não pode ficar pegando coisas do chão. Você é filho. E filho recebe as coisas do alto. Você está entendendo? Diga amém. Agora essa mulher está assim, há uma maldição sobre ela. Mas onde tem maldição, o Redentor tira a pessoa debaixo da maldição e coloca debaixo da bênção. A lei de Moisés diz ela não pode. Mas Boaz se torna o Redentor dela. Nós estávamos debaixo da lei, da mistura, da maldição. Todo mundo olhando para nós e dizendo isso, isso, isso e isso. Você fez isso, você fez isso. Isso é lei. Graça é isso. Sai do poço. A lei, eu me torno e me coloco melhor do que você só porque aparentemente eu não faço coisa errada do que você acha. Mas a mente do religioso é a pior mente que existe no mundo. E eu termino aqui para lhe dizer uma coisa. Ele vai e vai redimir ela, vai resgatar ela. Ele é o redentor dela. Agora ele casa com ela. A que catava espiga, a que estava vestida de vergonha, de humilhação, a que estava debaixo da viuvez, a que estava debaixo da escuridão, agora é colocada em honra do lado de Boaz. Você estava mergulhado na vergonha, mergulhado na condenação, mergulhado na acusação, mergulhado no engano, mergulhado em tudo que era obscuro.
e você andava de cabeça baixa buscando coisas. Aí veio o Senhor Jesus, o teu Redentor, tirou você de lá, colocou você aqui e firmada sobre ele, sobre uma rocha, te deu vestes novas, te deu ornamento, te deu vida e vida abundante, te deu riqueza, te deu um sobrenome, te deu uma esperança, te deu uma certeza, te deu uma fé, te deu um destino, te deu uma casa, te deu uma morada e disse: daqui a pouco eu vou te buscar e você vai morar comigo para sempre. Fique de pé agora, irmão. Porque eu estava vestido de vergonha e hoje eu estou vestido de honra. Eu fico pensando, é loucura isso tudo, é loucura ou não é? É loucura ou não é a graça? A pessoa sabe que ela diz assim: pronto, um monte agora está lá na igreja. É ótimo, é perfeito, porque isso é graça. É assim mesmo, irmão. E quanto mais você entende isso, menos vontade do pecado tem. Eu quero que você feche os olhos. Tem um hino lindo que no ensaio vocês diz assim: Ele não desiste de você. Amém. Só não dá para continuar, porque estava bom demais. Irmãos, eu amo essa verdade. Eu quero que você olhe esse gesto aqui, ó. Deus, Ele está virando a página da tua vida. Deus, Ele está virando a página da tua vida agora. Feche os teus olhos. O presbítero Wellington vai orar. Vai encerrar depois desse culto. Nós temos 20 minutos. Sabe, irmãos, eu vivi a vergonha. Eu vivi todo tipo de acusação. Mentiras, falaram um monte de coisa. Mas a cada pessoa que entra aqui, e eu vejo os olhos dela brilhar. Eu vejo ela sorrir de novo. Eu falo assim: ô Pai, a tua graça é maravilhosa. Feche seus olhos. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, cante. Ele e não desiste de você, cante. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar, um caminho tão grande assim. Mais uma vez. Ele não desiste, ele se importa, ele compreende o seu caminhar. Ele não desiste, ele não desiste, ele não desiste. Cante. Ele não desiste, ele não desiste, ele não desiste.
Aleluia. Pedro, discípulo de Jesus, andava com Jesus. Certa vez Pedro olhou para Jesus e disse: Jesus, aonde fores, eu vou contigo. Até a morte eu vou contigo. Jesus disse: em verdade te digo, Pedro, que antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E na hora que Jesus está ali, no Sinédrio, na hora que Jesus está ali, naquele pátio, aonde tem vários líderes cuspindo no rosto de Jesus, esbofeteando Jesus na face, Pedro está ali, olhando o mestre sofrer, olhando o mestre caminhar para a morte, e as pessoas olham você é igual a ele. Não, eu não conheço esse homem. Você fala igual a ele. Desconheço, nunca vi esse homem na minha vida. Você é um deles, eu já vi você com ele. Não conheço. Sabe o que acontece? No mesmo momento os olhos dos dois se encontram e Pedro percebe que a palavra que Jesus liberou sobre ele acabou de acontecer. Pedro deve ter saído correndo dali angustiado. Ele deve ter corrido dali dizendo: eu não mereço mais Jesus. Eu pequei contra Jesus, eu já não sou digno, já não sou merecedor de estar com Ele. E Pedro volta para pescar, volta para a velha vida, mas Jesus não desiste de Pedro. Jesus aparece na beira da praia e quando Pedro olha e vê que é Jesus, Pedro pula. E Pedro começa a nadar de braçadas e chega à margem. Jesus disse: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Jesus. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Jesus. Jesus restaura a vida de Pedro, porque Pedro vai ao encontro de Jesus. Não importa o que você fez e deixou de fazer, Jesus está aqui para reatar de novo com você aonde você caiu. Aonde você falhou é o mesmo lugar que Jesus quer te reatar. É o mesmo lugar que Jesus quer te chamar de volta. É nesse lugar. Ele não desiste de você e Ele quer trazer você de volta para os caminhos dEle. Aleluia! Ele não desiste.